Será que tá gravando? Não Acho acontece que tá. nada, né? Podia fazer um tchu, tá gravando. Apareceu aqui em cima, acho que tá gravando. Ah, tá gravando. Aparece uma bolinha vermelha. É, Então tá, Vamos lá. identificação craniométrica. Aí tem introduçãozinha, se eu não me engano, né? Que o Van Hel, ele fala que é antropologia, que ele fala de antropologia racial, antropologia zoológica, e a que a gente estuda é a antropotipologia. Antropologia, E aí ele exatamente. fala que dentro da antropotipologia tem a antroposcopia e a antropometria, que é mais objetivo, né? A antroposcopia seriam aqueles métodos subjetivos, tipo aquela coisa que a gente vê que os arcos superciliares são mais. É mais uma característica que você tá vendo, até É, exame de radiografia, de raio-x. exatamente. E aí a gente vai para a antropometria. Dentro da antropometria a gente começa pelos pontos craniométricos, que são os nossos pontos de referência para poder fazer essas contas antropométricas. Dentro dos pontos craniométricos, a gente primeiro faz a divisão entre neurocrânio e viscerocrânio, ou esplancnocrânio, que é a face e o crânio propriamente dito, que eles são divididos entre a linha base e o naso, que a gente viu aquele dia. Ok. E aí, nos pontos craniométricos, eles podem ser ímpares ou pares. Ímpares porque eles estão na região central. Antes, só para acrescentar uma coisa. Aí na apostila tem falando de metodologia de coleta de dados. Aí eu vi só uma questão sobre isso lá na apostila. Depois tu dá uma olhada, vocês dão uma olhada. Tá bom. Tá? Tem análise de dados, aí são 5 coisas de análise de dados. Tem a metodologia de coleta, que é a antroposcopia, antropometria, métodos histológicos e métodos químicos. E tem análise de dados, tem os instrumentos, aí vai para os pontos pluviométricos. Pode continuar. Se diz métodos de coleta desses ossos. Tem a metodologia de coleta. A coleta é feita por antroposcopia, que é, como tu falou, a olho nu, que é por até comparação e exames radiográficos. A antropometria, que realmente é a medida de ângulo, a tomada de medidas e ângulos, né, dos ossos, de características mensuráveis. Aí tem a histologia, métodos histológicos, que é. Esse eu não lembro. É para saber da microestrutura dos ossos. Uhum. E metodologias químicas. Aí esses químicos eu não lembro de jeito nenhum. Acho que eu vi alguma coisa disso da parte de DNA, que fala que o osso que é melhor para pegar é medula óssea, não é isso? Não tem um negócio? Osso medular, osso. De métodos histológicos, a gente vai ver quando a gente for fazer a comparação de espécie. Que além de ter macroscopicamente, tem microscopicamente, que é os canais de Havers, como é que pronuncia? Sei, Não sei sei. se tu Aí você tá viu. falando da parte de dente, né? Que daí tem esses canais aí, não? As estrias, né? Aquelas É estrias. osso mesmo, não é osso mesmo. É no osso em geral, não é só em dente, entendeu? Entendi, tem um diferencial de espécie, Tem histologicamente diferença falando. de espécie. Mas vamos para a crâniometria, quando chegar em espécie eu faço esse tópico. Tá. E aí a gente tem os pontos craniométricos, então, que eles podem ser ímpares, porque eles estão na região central, ou eles podem ser pares, porque vão ser 2 pontos em cada lado. Então, são pares e ímpares. Nos ímpares, a gente vai ter 16, e nos pares, a gente vai ter 12 vezes 2, né? Daí vai ter 24 pontos. Começando de baixo para cima, a gente primeiro tem o ponto mentoniano, que a gente fala que ele é no Cadê? centro da eminência mentoniana. Eu vou pôr a imagem. Você vê essa imagem em pogônio. Será que pogônio é outro nome para ponto mentoniano? Aham, eu vi isso. Então, essa imagem aqui, Como é o nome, né? Não, é Gnot. Como é, Gabriel, que eu escrevi errado aqui? Ou ponto mentoniano, pogônio. Gongônio. Pode continuar. Beleza, então a gente tem o pogônio, que é um ponto mentoniano, e ele fica no centro da eminência mentoniana, na parte mais anterior da sínfise. E aí a gente vai ter o ponto alveolar inferior, que é na borda alveolar inferior. Eu vou procurar a imagem aqui. Borda alveolar inferior. O problema é que tem que organizar isso aqui. Achei.
Aqui está escrito infradental, então ele pode ser chamado de infradental também. Eu também, né? O ponto alveolar inferior pode ser chamado de infradental. E ele fica na borda alveolar inferior. Depois dele, a gente vai para o ponto da Alveolar superior. alveolar superior. Esse alveolar superior, ele é o próstio? É, isso aí. É que aquela vez que a gente falou, você achou que era do meato acústico externo, porque eles têm um nome muito parecido. O próstio e o do meato acústico externo, olha só. Aqui, ó, Qual é o do próstio. meato externo? Tá vendo? Próstio, Dá zoom aí. Ah, não, acho que eu tenho aqui no livro. que é o alveolar Tá. superior. Mas daí tem um muito parecido com ele e o nome é muito parecido em nome. E aí dá uma confundida, que é esse aqui, É ó. pório, se não me engano. Pórion. Isso. É pório, que é do plano de Frankfurt, né? Aqui. Do meato acústico externo aqui. Sim, sim, certo, ok. É próstio e pório. De- Próstio a gente vai usar naqueles ângulos faciais, né? Isso? Próstio? Cuvier, pocket, se não me engano. Não, próstio. O próstio, não. O pórion, se É o diz. pório que a gente É usa. quando a gente Não, faz ângulo da mandíbula. o ângulo facial, em ângulo facial, Isso. A gente vai usar o pórion, que é o meato acústico externo. A gente vai usar uma linha que passa pelo víscero crânio, uma linha reta. E a gente vai usar 3 pontos que a gente pode escolher: o Jacquard, o Cuvier e o quê? eu falo como eu tô lendo, clocket. Peraí. Não mais usado. Qual que é? Achei. Cuvier e Eu Cloquet. clocket, sei lá. Aí tem esse Cloquet, que ele é o mais usado. Ele é o mais usado e ele passa pelo, se eu não me engano aqui, ó, alveolar Da superior, próstio glabela. pelo próstio, exatamente. E aí a gente, vamos fazendo passando assim, a gente vê uma coisa e a gente vai interligando melhor. Porque não tem como a gente não interligar, porque se a gente for falar só de pontos craniométricos, vai ficar muito repetitivo. Muito repetitivo, monótono e não funciona. Não, não, vai. Cuvier, que é pelo incisivo central, que seria o terceiro que a gente usa, e o primeiro que é o Jacquard, que a gente usa, que ele vai passar pela linha, pelo ponto espinhal, não é isso? Calma, deixa. Vai, diz aí. Sim. O ângulo de Jacquard, que é o primeiro, espinha nasal inferior, que a gente pode chamar tanto como Superior. ponto espinal ou subnasal, Sim, sim, ok. que é o nosso Aí, próximo ponto. certo, ok. Seguimos. Seguimos. Chegamos. Deixa eu ver se eu tenho como organizar isso aqui em ordem alfabética, que vai ficar mais fácil de eu achar. Eu separei em pares e ímpares, em ordem alfabética, mas é muito ruim para achar quando você vai resolver questão. Acho que eu vou pregar aqui na parede. Agora diz que tá. Como é que deve estar o espinhal aqui, subnasal? Subnasal. Tava no, Aqui no réu tem o ponto espinhal, mas ou subnasal, que é o mesmo que a gente usa para fazer a linha de Jacquard lá no ângulo facial. agora o ponto espinhal eu não achei também, porque eu peguei um livro de anatomia e fui achando. Mas esse eu também não achei. Não botei nem a página aqui. Vou até pegar ele. No centro da espinha nasal anterior. Ponto espinhal, né? Eu acho que deve ser esse mesmo, Gabriel, que tá no Van Hel. É esse mesmo aí. É esse aqui. Ah, É porque no Van, vai. Próximo. no Van Hel ficou uma figura esquisita. Parece que tá saindo um espinho aqui, mó grande aqui. É, o Van Hel parece que realmente é uma coisa assim É meio um estranha. osso gigante, mas não é desse tamanho todo, não. Aí a gente vai para o ríneo. O ríneo que vai ser no extremo inferior livre da sutura internasal. Vamos pegar o ríneo aqui. Vai, pega. Página 7, eu achei. Ríneo. Então, esse ponto no extremo inferior livre da sutura internasal. Pois é, aqui no Van Halen não é esse mesmo. Eu pensava que ele tinha botado como um ponto espinhal.
mas aqui não tem. Não tem. Pode Tem continuar. muito ponto que não tá aqui nas imagens. Eu acho É, isso. Depois do ríneo, a gente vai ter o násio, que ele vai ser na divisão ali na sutura frontonasal, que é... sobre a ponto nasal, exato. Então, aqui a É, gente tem o násio, deve estar no N, achei, aqui, násio. Esse é mais de boa, a gente pode passar para o próximo já, né? sim, Então, é só lembrar que o násio, ele junto com o já. básio, faz a divisão de esplancnocrânio e crânio, né? Aham, násio. Quando eu falo de násio, eu lembro de mais uma coisa também. Eu lembro que a gente usa o násio e o básio para fazer as fórmulas de microdente, mesodente e megadonte. Então, quando a gente pegar um ponto e a gente lembrar de alguma coisa que ele faz, a gente já É, vamos lá. faz dessa associação. O násio é que separa os crânios, não é isso? É násio e básio, não é Isso, isso? isso. Tá, ok, pode passar. Eu tô vendo se a gente usa o násio básio aqui em outra coisa também. O násio, a Acho gente também usa násio espinhal para calcular a altura quando a gente está fazendo o índice nasal. E a gente usa násio próstio para fazer a altura máxima da face quando a gente está falando de índice facial superior, no índice prosopométrico. sim. Então, ele tem várias aplicabilidades. Vou botar um asterisco nele para decorar. Eu vou fazer depois isso, tipo, pegar os pontos, fazer umas setinhas nele, tipo, colocar as aplicações deles. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê os que caem mais e a gente já começa a, tipo, ver o ponto e já saber onde tá, e já... Aí é mais tranquilo. Não, Agora, o importante é rever um pouquinho todo dia, entendeu? todo dia, exatamente. Eu gosto muito de ver, eu queria pegar um crânio mesmo e botar todos os pontos, mas é impossível. Mas eu vou acabar fazendo isso, pelo Sabe o que Vanreal que eu mesmo. fiz? Sabe o que que eu fiz? Quando eu estudei isso pela primeira vez, eu vi a aula da Sanar, eu imprimi 3 ou 4 folhas com a visão do crânio em perfil, superior, frontal, e aí eu fui escrevendo ponto por ponto. Ponto por ponto. Isso ajuda muito. Tipo, olhar, talvez você pega assim, talvez você pega uma dessa aqui, sim, que a gente está vendo aqui, imprime umas 5 dessas, ou 7 dessas. E todo dia você acorda e põe o que você lembra. Não pega no livro, você faz os pontos que você lembra e escreve. Mentoniano, alveolar inferior, É, alveolar superior. é. E é até bom pra, tipo, estudar. Eu deixo com o nome já e boto, tipo, uma cor, os ímpares, no outro, os pares, porque você vai vendo e já vai. Vamos continuar, senão vai Vai, ficar muito longo. vamos. Daí, Vai. beleza. Estamos aqui. Esse foi, então, o násio. Agora a gente vai Násio. para a glabela, que é no centro da protuberância frontal média. Esse também é Totalmente. tranquilo, né? Que é esse daqui. É. Vou colocar a imagem. Glabela. Vamos para o próximo. Glabela, te lembra alguma coisa, glabela? Glabela cai bastante. Glabela, acho que é ângulo facial, que tudo vai pra glabela. O ponto final é na glabela. Todos do ângulo facial. Já Gla- quase copiei Clocket. Eu não sei se pronuncia assim. eu não sei se passa necessariamente na glabela. Eu sei que é a linha vertical no esplancnocrânio. Deixa eu conferir até isso. É, mas todos, no final, era tipo, o início de todos é no básio e o final é glabela. Pode conferir. No Van Hel, isso aqui? No Van Hel, ele não diz exatamente assim, mas se você pegar, você vê que todos no final chegam na Entendi, glabela. entendi, entendi. Entendi. Passa pela glabela, saquei. Porque é uma linha Na imagem. vertical pelo esplantocrânio, né? Uhum, Do ângulo, dos ângulos faciais. uhum. Realmente. Entendeu? Uma coisa que eu lembro da glabela é quando eu faço a vista superior do crânio, eu vejo o horizontal, o índice horizontal. Hum. Horizontal? Índice cefálico horizontal. Eu lembro que a gente tem que fazer glabela lambda, não é isso? Glabela metalambda e euro-euro.
Metalambda é o obsticrânio. O metalambda, eu não sei exatamente o que é o metalambda. Eu não sei a diferença de lambda e metalambda. Eu tenho aqui anotado, calma. Tu tá falando de qual índice? O índice encefálico horizontal, não é isso? Isso. Que é largura média e comprimento, largura máxima e comprimento máximo. É glabela obsticrânio, que é a metaglabela. É isso mesmo. Obsticrânio é o ponto mais protuberante da parte posterior, não é isso? O pistocrânio está aqui. O pistocrânio occipúcio no extremo posterior do diâmetro longitudinal máximo do crânio, sobre a porção cerebral da escama do occipital. Então, deve ser isso aí que você disse. Outra coisa, obsticrânio ou metaglabela. Vale ressaltar que a gente tem dois pontos fixos na abóbada craniana. Não sei se tu viu isso, que é obsticrânio e vertex. Vértex. Vertex, exatamente. São dois pontos fixos da abóbada. Quer dizer, não fixos, não fixos, não fixos. Não fixos, né? Não me pergunte o que faz, mas são... Esse é a parte mais longitudinal. Então, pô, se eu pego uma visão de cima do meu crânio, do seu crânio, pode ser que o meu caia na sutura lambdoide. Pode ser que o seu não caia, então ele não é fixo. E o vértex, ele é o ponto mais superior. Mais alto do crânio. Aí o Exatamente. meu pode, sei lá, pode se confundir com a sutura coronal, o meu pode ficar no mesmo lugar que o bregma. Eu confundo ele com o bregma. Vê aí no teu. O vértex é o ponto mais alto do seu crânio. É o ponto Deixa eu mais fechar alto. essa aqui, que dá muita zoada. Ei, vocês percebem muita diferença de sotaque? Eu, Sim. eu percebo um pouco, mas eu morei com um cara também que morava em Recife e meu padrasto também veio de lá. Ah, então tu não sente muita diferença, né? Não, eu sinto, eu sei que é diferente, mas assim, eu tô acostumado, sabe? É que eu não percebo meu sotaque. Pra mim, tipo. Mas tem. Vai, continuando. A gente tava falando dos não fixos da abóbada, que é o obsticrânio ou o metaglabela, não é isso? E o vertex. E o vertex muitas vezes pode ser, né, vertex. E ele muitas vezes pode ser confundido com o quê? Com o bregma. Com o bregma. Geralmente eles caem no mesmo lugar. Mas Eles caem não no necessariamente lugar. a mesma coisa. Não necessariamente a mesma coisa. Mas eu achei muito Não, legal esse negócio do metalâmbida. Eu não sabia que era a mesma coisa que o pistocrânio. só que muitas vezes o bregma cai muito em questão, nas questões que tu mandou. Acho que cai umas 3 vezes, né? O bregma cai bastante. E é bom ressaltar que o bregma é o encontro das suturas. Tu acha o bregma aí logo pra gente mostrar ele? O encontro da sutura coronal e sagital. Isso. Também não tem muito o que explicar, né? A Não tem. sutura coronal é essa daqui. E a sagital não está aparecendo porque ela é no topo. Ela começa aqui. Se a gente pegar o crânio, quando a gente for falar sobre as craniosinostoses, a gente vai pegar aqui, a gente vai ter a sutura coronal, a sagital, a lambidoide, a escamosa, e aí a gente tem a frontal, que não aparece na gente. É uma característica mais de criança, né, de bebê, fecha muito cedo. Exatamente. Então vamos lá. Então a gente viu o bregma, que é no ponto entre a sutura coronal e sagital. Depois dele a gente tem o obélio. Isso, que a gente tem o ófrio, não? A gente não falou do ófrio. E o ófrio cai também muito para saber de ponto ímpar. Tem o ófrio também. Deixa eu ver se tem o ófrio aqui. Minha água acabou. Ófrio. Ófrio é o que mesmo? No centro do diâmetro frontal mínimo. Beleza, a gente pulou ele. Entendi. Pulou. Tem no varrel o ófrio. Então,
Eu vou mostrar a imagem da glabela, não necessariamente a glabela, mas ele pode se confundir com a glabela. E basicamente é isso. Você vai pegar o diâmetro frontal mínimo, onde tiver menor, tiver o diâmetro menor, no centro é o ófrio. A glabela é a protuberância, né? E como se fosse uma depressãozinha, tem o acima da glabela, não é isso? Tem Isso. o óculos. Aí a gente vai entrar no obélio. O obélio, ele é de boa de decorar, eu acho. Eu fui muito ruim nesse obélio, eu nunca sei onde ele tá. O obélio, ele fica... Vamos achar aqui a imagem. Ah, tá, achei aqui. Você achou aí no Van Hel, né? Foi Aqui, real não, achei no livro de anatomia que eu tenho aqui. eu vou colocar aqui para facilitar a vida aqui já, ó. Que eu não achei ali naquele treco. Tá pequeno? Tá. Pera, onde tu achou? Cadê? Porque eu dei zoom pra ver a imagem. Tô entrando no site, nisso aqui. Bom, é pequeno, Ah, mas pode tá. ver. Então, o obélio é isso aqui. A gente vai ter a sutura sagital e a gente tem dois forames parietais, dos ossos parietais, né? Que ao lado da sutura sagital a gente tem os ossos parietais. Então, a gente vai ter dois forames parietais, mas a pessoa também pode ter só um forame parietal. Ele vai ser no meio desses dois pontos, dos dois forames, ou se tiver só um forame, no lugar desse forame. E se não tiver nenhum dos dois forames, a referência que a gente vai usar, a gente vai pegar a porção menos denteada. Ele é todo meio Sim, denteado, onde tiver menos denteado, vai ser o obélio. obélio. Depois do obélio tem o lambda. É. Lambda, que ele vai ficar em cima da sutura lambdoide, entre a lambda e occipital, não é isso? Não, ele fica da sutura sagital e lambidoide. É, Ah, tá. No ponto de união da sutura sagital e lambdoide. isso. Beleza. Depois do lambda, a gente vai ter o. Deixa eu só aumentar o Sim. lambda. Então, o lambda aqui, sutura sagital tá vindo de cima, e essa daqui é a sutura lambdoide, vai ter o lambda. Depois dele, a gente vai ter o íneo. Íneo. Protuberância occipital externa. Protuberância occipital externa. Então, a parte com maior volume ali ósseo. No occipital, a gente tem o íneo. Depois do íneo, a gente tem o opístio, que é na borda posterior do forame occipital. Então, a gente pega o forame occipital. Tá, então no forama occipital a gente já tem 2 pontos, não é Eu isso? não achei a imagem. Achei. Tem o opístio e tem o... Essa imagem tá terrível. Eu peguei a imagem do opístio, mas está muito ruim, muito ruim. Então, eu vou aumentar aqui assim, ó. Tá. Mas assim, ó, o opístio vai ser aqui. Vai ser aqui, então, né? Na borda posterior do forame occipital. Então, a gente tem o forame occipital, ou o forame magno, que é esse buraco aqui, né? Uhum. E aí, na parte posterior, a gente tem o opístio. E na parte E na anterior, a gente tem o posterior? básio. Qual? Básio. O básio fica na borda Tá, anterior do forame magno e o opístio anterior. fica na borda posterior do forame magno. Esses foram todos os nossos pontos craniométricos ímpares fixos. E aí a gente entra nos nossos dois pontos craniométricos ímpares não Não fiz. fixos, que são o opistocrânio e o vértex, que a gente já falou Vai. mais ou menos deles até, Uhum. mas eu vou colocar aqui. O opistocrânio,
que vai ser o occipúcio, que é no extremo posterior do diâmetro longitudinal máximo do crânio, sob a porção cerebral da escama do occipital. Então, ele vai ficar no extremo posterior, diâmetro longitudinal máximo do crânio. Esse diâmetro longitudinal máximo a gente consegue melhor ver numa visão superior do crânio. E ele também pode ser chamado de metalâmbida. E o vértex ou vétrix, que é na parte mais alta do crânio. Que tem a imagem aqui também. Nesse caso aqui, o crânio está mais alto ali é o vértex. Isso. E pode coincidir com o Bregman, né? Isso. Eu vou parar de gravar aqui agora e vou salvar já essa aula. Então, isso aqui foi a nossa conversa sobre pontos craniométricos ímpares, para ver como é que fica o tamanho do vídeo.